Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 5 e 6. Os itens 5 e 6 se referem à reconciliação com os nossos adversários. O item 5, ele se inicia com uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que nos dizem o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com os vossos adversários, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Então, meus irmãos, há uma necessidade muito grande de nos reconciliarmos com os nossos adversários e com os nossos inimigos, porque a morte, ela não nos livra desse desequilíbrio, dessa relação de desequilíbrio entre nós e os nossos, adversários. Há um desequilíbrio que acaba sendo carregado e perdurando para outras vidas, para outros planos, em outras existências futuras. Então, há uma necessidade muito grande de resolvermos as nossas pendências o quanto antes, o mais rápido possível, ainda em vida, para que depois não passemos por essas situações de perseguição, de desequilíbrio, de duelo. Os espíritos desencarnados que desejam vingança, eles perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Então, o mau espírito, aquele que ainda carrega o ódio, aquele que ainda quer se vingar do outro, ele, por estar desencarnado, ele tem muita mobilidade, liberdade para perseguir e para se tornar um espírito obsessor, né? Então, o mau espírito, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade, aproveitando esta condição para atormentar a sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando os seus interesses ou as suas afeições mais caras. Então, quando avaliamos as causas das obsessões, o porquê um espírito gasta o seu tempo, sua energia, né, gerando desarmonia, gerando doença, gerando tragédia, enfim, situações negativas na vida de uma outra pessoa que está encarnada, a origem da obsessão, a causa maior das obsessões, ainda mais as de maior grau, são geralmente, né, essa origem, essa causa, ela justamente se deriva desses adversários que querem acertar contas, né? Então, o espírito que já desencarnou, ele continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, e principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, que são os casos de subjugação e de possessão. Então, o espírito desencarnado, ele não perdoa, ele ainda continua vibrando esse estado de vingança, esse estado de negatividade, que faz tão mal para ele próprio e para quem ele persegue, que é o seu adversário. Então, o obsidiado é quase sempre vítima de uma vingança, cuja causa se encontra em existências anteriores, onde os dois se envolveram em condutas erradas. Então, há sempre como causa maior, né, desses processos de obsessão a vingança, né, a não reconciliação entre as duas partes. E Deus permite que a obsessão ocorra como uma forma de correção, ou até mesmo punição, àqueles que não foram caridosos, nem misericordiosos e muito menos indulgentes ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. Então, há sempre, a falta de indulgência, a falta de perdão, a falta de misericórdia, né, meus irmãos? Então, sempre há essas imperfeições morais que levam ao duelo, à perseguição
e ao desequilíbrio. Para a tranquilidade futura, o que é preciso? É muito importante corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra o próximo. Devemos também perdoar os nossos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor. Então, desse modo, pode-se fazer de um inimigo, neste plano, um amigo lá no plano espiritual, ou pelo menos que os dois fiquem lado a lado sem se agredir e que haja uma harmonia e um equilíbrio entre as duas partes. E o que nós podemos também apontar aqui no estudo do Evangelho? Que Deus sempre ampara aqueles que são virtuosos. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. O perdão é muito importante. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível com os nossos adversários, ele não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem, né, reverberando nas existências futuras, né? Nós já vimos aqui no nosso estudo do Evangelho que somos seres infinitos, né? Que temos uma vida infinita e que se não resolvermos nossas pendências agora, elas deverão necessariamente ser resolvidas em um futuro, né? Pode ser próximo, pode ser um futuro mais longínquo, dependendo da nossa disposição de promover a nossa própria reforma íntima, né, meus irmãos? Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. O que isso quer dizer? Enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. E sabemos que a justiça de Deus, ela não é como a justiça da terra, que guarda certas imperfeições. A justiça de Deus é sempre perfeita, né? E ela se fará de forma isenta e incorreta sobre todos nós. Então, meus queridos irmãos, eu deixo essa mensagem para que, né, nos reformemos intimamente e que concedamos aos nossos adversários o perdão, àqueles que nos fizeram mal, que perdoemos, né? E que reparemos também nossos erros, para que para que nós não sejamos também motivo de ódio e rancor por parte de outras pessoas, né? Então vamos buscar sempre o equilíbrio com o próximo, né? Então, meus irmãos, agradeço muito por essa oportunidade, vamos refletir sobre essa mensagem e até uma próxima oportunidade, queridos irmãos. Até mais.